Eu quero trazer essa história agora. Um relacionamento de 4 anos. A mulher bancava tudo. Dinheiro nunca foi o problema, mas só até certo ponto. Estou falando da Anne. A Anne é essa mulher aqui, bonita, que você está vendo aqui. A Ana é herdeira de um império no setor industrial. A família tem uma fortuna mais ou menos de 40 milhões de reais. Mas parece que nem sempre dinheiro traz felicidade, não é? Olha só, alguma coisa faltava na vida da Ana. Foi quando então a mulher, bonita, 46 anos, decidiu entrar no aplicativo de paquera. A Ana encontrou nesse aplicativo uma pessoa que chamou a atenção dela, com quem ela começou a ter contato, o segurança Vitor Lúcio, 4 anos mais novo que ela. Aí é o seguinte, conversa vai, conversa vem, os dois logo engatam um relacionamento. Vitor Lúcio, que era segurança, larga o emprego e começa a viver às custas da companheira. A Anne chegou a pagar 2 milhões de reais num carrão de luxo para o namorado, um Porsche. O cara tava com moral, né? Para você ter uma ideia, ela pagava aluguel de uma mansão para ela, do Alphaville. 34 mil reais era o valor do aluguel da mansão que ele morava. Só que a vida do casal não era só ostentação. Tinha mais coisa no meio? Traições que custaram muito caro. E é aqui que entra o Carlos, um amigo dos dois. O Carlos, aqui você está vendo o casal, o Vitor e a Anne. Essa é a Anne. O Carlos era corretor de imóveis, mas também era uma espécie assim de faz tudo para o casal. E quando eu falo assim, faz tudo, estou dizendo faz tudo mesmo. Isso quem afirma é a polícia. Esse é o carrão, ó, tá vendo? Aqui atrás, esse é o carrão que ele ganhou. Aí é o seguinte, foi preso acusado, o Carlos foi preso, acusado de matar o Vitor Lúcio com um único tiro fatal, coração. Para isso, esse aqui, esse é o corretor, faz tudo da família. Ganhou 200 mil reais pelo serviço sujo. E assim que a casa caiu, o homem de confiança do casal entregou tudo. Mandou ver, contou tudo para a polícia. Segundo ele, a mandante do crime era ninguém menos do que a Anne, a namorada da vítima. Reportagem no BG. Câmeras de segurança mostram o momento em que o assassino Carlos Ribeiro de Souza chega até o condomínio onde Vitor Lúcio Jacinto, namorado da empresária, morava. Carlos está em um carro preto. Ele desce e caminha até a frente do veículo com tranquilidade. As imagens não mostram, mas os dois saem dali juntos dentro do carro. Chamou ele para ver um terreno na Castelo Branco. Durante o trajeto, ele dá um tiro no coração da vítima, pelas costas. Leva até a represa, deixa o corpo perto da represa e joga combustível no rosto e nos pés da vítima. Ele tinha ideia de queimar o corpo inteiro, só que acabou não conseguindo. A polícia localizou o corpo neste ponto de mata fechada, perto da represa de Guarapiranga, na zona sul de São Paulo. E também encontrou a cápsula da bala que teria sido usada no assassinato. Espera até escurecer. Quando escurece, ele tira o corpo do veículo e coloca próximo, tá? A represa Guarapiranga. Pega uma toalha, joga em cima do corpo e ateia fogo. Segundo a polícia, a empresária Anne Cipriano Frigo é suspeita de ser a mandante da morte do namorado Vitor Lúcio Jacinto. Anne foi presa neste endereço de um bairro luxuoso da capital paulista. O imóvel, de 700 metros quadrados, está avaliado em 22 milhões de reais. Carlos Ribeiro de Souza era corretor de imóveis do casal. Ele intermediava a compra de carros, imóveis e terrenos para a família. Ele era uma espécie, segundo a família, de faz-tudo.
Carlos confessou à polícia que a empresária Anne pagou R$200 mil para ele matar o namorado dela. Segundo a polícia, Anne era muito ciumenta e tinha descoberto que Vitor a havia traído. O executor já fala que ele foi morto porque estava praticando algumas traições com relação a ela, que ele também parece que exigia muito dinheiro dela para gastos pessoais, e ela acabou contratando ele para matá-lo. Para despistar a polícia e a família de Vitor, Anne continuou utilizando o celular do namorado, se passando por ele. Ela mandava mensagens tranquilizando familiares e amigos. Assim, ninguém sentiria falta de Vitor. O que Anne não sabia é que a polícia já estava monitorando o telefone dele, pois já havia encontrado o corpo e investigava a possibilidade de um crime passional. Ela fez aniversário dia 19, aí no caso, ela mesma se passando pelo Vitor, mandou parabéns para ela, para dar a entender que ele ainda continuava vivo, só que ela não contava que a gente já tinha encontrado o corpo e as investigações já tinham começado. Anne e Carlos estão presos temporariamente. Após ser presa, ela se recusou a falar com os policiais. As investigações continuam. A milionária que liquidou o marido. Nós estamos acompanhando aqui no Balanço Geral o caso da Ana Paula, a doutora Márcia Marcondes. Boa tarde para a senhora. E nesse caso nós temos a suspeita do ex-marido que mandou matar a Ana Paula. Daqui a pouco a gente tem inclusive um novo capítulo dessa história. Aí é o seguinte, doutora Márcia Marcondes, aqui nós temos um caso em que a namorada, após descobrir que o namorado que ela conheceu há 4 anos, que vivia muito bem, que ela bancava todos os custos dele, né? Descobriu que ele a tinha traído e por isso decidiu matá-lo. Nessa imagem aí, de câmeras de segurança, inclusive, doutora Márcia, vou pedir para voltar com a imagem da frente da casa, é a imagem que, segundo a polícia, o Carlos sai com o Vitor. Ele sai com o Vitor, a imagem não mostra, mas segundo a polícia, eles estão os dois ali dentro do carro. O Carlos era o corretor, o faz-tudo da família. E aí, nesse momento, é o momento que eles saem e que logo depois, aí o Carlos acaba disparando o tiro no coração do Vitor e matando e jogando ele perto da represa lá na Zona Sul de São Paulo. Boa tarde, doutora Márcia. Boa tarde. Nesse momento, você vê que, primeiro, já se tem agora a fala do executor. A fala do Carlos já existe, né? E ele mesmo diz, ó, naquele momento eu fui buscá-lo com a ideia de mostrar alguns terrenos e tal. E nesse momento eu disparei contra ele porque precisava matá-lo. Porque havia sido contratado pela namorada dele. Então você vê como motivação. Primeiro, falamos em dinheiro de novo. Ele estava custando muito caro para ela, né? Um segundo momento, ele mesmo estando sendo sustentado por ela, tendo um namoro com ela, atrai em alguns momentos. Mas eu ainda penso que talvez a gente tenha mais alguma surpresa quanto à motivação. Pode ser sim, pode ser sim. Porque seria muito mais fácil simplesmente deixar de se relacionar com ele, não pagar mais as contas dele. Por que não fez isso? Será que não tem mais alguma coisa que ainda a motivação ainda está faltando alguma informação? A gente está acompanhando esse caso. Eu quero trazer agora a segunda parte. Quando foi presa, a Anne escolheu o silêncio. Mas não dá para ficar calada para sempre. E a situação apertou e ela abriu o jogo com a polícia. Contou uma história muito estranha. Será que convenceu a polícia? Afinal, como era a vida dos sonhos que terminou de um jeito tão brutal? É o que você confere agora. A dona de uma fortuna de 40 milhões de reais agora está algemada. Anne Cipriano Frigo, de 46 anos, proprietária de vários imóveis no interior de São Paulo, deixou o apartamento de 700 metros quadrados avaliado em 22 milhões de reais para passar pelo menos 30 dias na cadeia. O delegado a descreve como uma mulher fria. Tem explicação, não tem. E outra coisa, totalmente fria, né? Eu estava conversando com a delegada agora que está tomando depoimento, disse que ela não chorou nenhuma vez, para quem era tão apaixonada. Anne é a principal suspeita de encomendar a morte do próprio companheiro, Vitor Lúcio Jacinto, de 42 anos. A empresária nega as acusações. Está negando tudo, mas está se contradizendo, está pondo toda a culpa no Carlos.
Carlos Ribeiro de Souza é quem teria assassinado Vitor no dia 16 de junho, a pedido de Anne. Ele é corretor de imóveis e amigo da família. Anne, acompanhada por 3 advogados, disse em depoimento que ficou sabendo da morte do ex-companheiro, mas não procurou a polícia por medo. Ela está falando que ela foi procurada por ele no próprio dia, à noite. Ele chegou e falou para ela: olha, eu matei seu marido. Aí ela ficou com medo e não quis procurar a polícia, mas não dá tudo contradição, porque ela continuou se encontrando com ele. Ela teve com ele depois, no dia 21, foi sozinha encontrar com ele em Alphaville. Ela fez aniversário no dia 19, ela teve uma comemoração com as amigas, um almoço fora, depois à noite também saiu para jantar em restaurante com várias amigas, então não bate nada. A gente tem certeza do envolvimento dela. Foram cerca de 4 anos de um relacionamento digno de contos de fadas. De um lado, uma herdeira milionária. De outro, um trabalhador de família humilde. Vitor e Anne se conheceram por meio de um aplicativo de encontros e se apaixonaram. Vitor, que era a segurança de um restaurante, pediu demissão do emprego para viver o que parecia ser uma vida dos sonhos ao lado da companheira. Vitor passou a morar nesta casa em Alphaville. O aluguel do imóvel é superior a R$30 mil. Apesar da união estável, Anne continuou morando com os filhos em uma das áreas mais valorizadas de São Paulo. Nesta foto, eles aparecem todos juntos em uma viagem. Se os negócios e a vida financeira de Anne deslanchavam, a vida pessoal ia por água abaixo. No depoimento à polícia, Anne afirmou que já foi agredida por Vitor e que vinha sofrendo abusos psicológicos no relacionamento. De acordo com as investigações, os dois começaram a brigar muito e chegaram a se separar. Vitor acabou ficando sem dinheiro e pediu reconciliação. Anne, então, voltou a sustentar o namorado. Inclusive, deu um carro de luxo para ele, até ela descobrir a infidelidade do companheiro. Ele tenta retornar o relacionamento para fazer o caixa dele, né? Porque ele estava sem dinheiro. Daí, nisso, eles estavam já em vias de relacionamento e ele querendo cada vez mais veículos, esse tipo de coisa. Aonde Anne também, nesse ínterim, Anne descobriu que ele tinha uns relacionamentos extraconjugais. O veículo, avaliado em R$2 milhões, foi colocado à venda. O dono da loja disse que teve pouco contato com a herdeira. Quando você compra o carro, você não pergunta o que a pessoa faz, nem nada, né? Porque até é antiético, né? Ela teve aqui, se apresentou, que era dona da empresa, que estava o carro, tudo direitinho, a gente pergunta, tudo certinho. E, para mim, estava tudo em ordem. Não conversei muito com ela, né? Porque também não tem muito o que conversar. Motivada pela raiva, Anne teria oferecido R$200 mil pela morte de Vitor. Carlos confessou o crime à polícia. O Carlos disse que no celular dele tem eles dois combinando detalhes da morte. Só que ele apagou. A gente vai tentar recuperar essas mensagens. Se tiver no celular, a gente vai conseguir recuperar. Esta imagem é de Carlos indo buscar Vitor na casa dele. A desculpa era de que eles olhariam um terreno à venda. Tudo não passava de uma farsa. A partir daí, Vitor foi morto com um único tiro. O corpo foi incendiado e deixado nesta mata, na zona sul de São Paulo. Depois do assassinato, segundo a polícia, Anne ainda foi capaz de usar o celular do Vitor para que ninguém percebesse o sumiço dele. Nesta troca de mensagens, 5 dias depois do crime, Anne, se passando por Vitor, escreveu "Estou em reunião" para não atender a uma ligação. Nesta outra mensagem, ela diz ao tio de Vitor que os dois haviam se reconciliado. O advogado de defesa nega as acusações. Eu não vou dar detalhes do depoimento, o processo está sob sigilo, né? O que eu posso adiantar para vocês é apenas então somente que ela negou ser mandante desse crime. É uma mulher que foi explorada, teve efetivamente muito dinheiro desviado. Nós estamos fazendo levantamentos e nós estamos entendendo, segundo o depoimento dela, que essa morte se deu por uma briga entre os dois, pela disputa que tinham pelo dinheiro dela. Durante o trajeto, ele dá um tiro no coração da vítima, pelas costas.
pega uma toalha, joga em cima do corpo e ateia fogo. E aí eu te pergunto, qual o preço de uma traição? Qual o preço de uma traição? Quanto vale uma vida? Na minha visão, uma vida não tem preço. Uma vida não tem preço. Mas nós temos 2 casos que nós já mostramos aqui para você no Balanço Geral. O caso da Ana Paula, por exemplo, a polícia suspeita que a vida dela tenha custado 38 mil reais. Nesse caso da empresária e o namorado, 200 mil reais. Mas uma vida não tem preço. A vida não tem preço. A doutora Márcia comentava comigo aqui, enquanto você via a reportagem, que deve existir algo a mais pela experiência dela. Como delegada de polícia, por 30 anos quase. Doutora Márcia disse que não deve ser só a traição. Por quê, doutora Márcia? Porque nesse caso seria muito mais penoso para ele perder todo esse conforto. Né? Vai lá, toma o carrinho, que está no nome da empresa dela, não estava nem nome dele, deixa de pagar as contas dele, isso já seria uma pena. Mas será que não tem alguma coisa a mais que ela precisasse manter, talvez em segredo, ou alguma coisa que ele a perturbasse além disso? É algo a ser... Felizmente, hoje a gente tem todo o rastreio eletrônico, né? O que vai ser feito, né? Alguma coisa me parece ter a mais. Mas, de qualquer forma, você vê a tranquilidade que ela tinha, mais um crime perfeito, né? Em que ela imaginou assim, bom, primeiro, o corpo não vai ser achado. Se for achado, em razão da incineração, né, do fogo, ele não vai ser reconhecido. Então, eu vou manter ele vivo através das mensagens. Mando mensagem uma pessoa para o tio dizendo que está tudo bem, que a gente está ok. Manda mensagem para ela mesma, ou seja, tenta manter isso. Mas foi exatamente ali em que deixa de se ter uma dúvida sobre a participação dela. Por que ela mandaria mensagens a partir do telefone dele se ela não soubesse que ele estava morto, não soubesse o que estava acontecendo? Mas fica claro que houve o planejamento, né, doutora Márcia? Sim, houve todo um passo a passo, inclusive com a necessidade assim, olha, eu preciso ficar com o telefone dele também. Por quê? Porque o telefone deveria estar com ele no momento em que ocorreu o homicídio e ela também precisava dele. Então, existe todo um planejamento que, segundo o Carlos, estaria no telefone dele, né? Então, que teria no executor, no telefone dele, essas informações. Nós sabemos que mesmo apagadas, elas podem ser recuperadas a partir do aparelho, né? E que isso estaria lá. Então, que existe... Agora, existe um planejamento, existe uma execução, existe uma ideia de que esse crime vai ser perfeito, e a gente já viu mais um segundo, tem tão pouco tempo que não é assim que acontece, mas a motivação eu acho que ainda não está clara. Com certeza, a polícia segue investigando esse caso. Para você que está chegando agora aqui no Balanço Geral, esse carro seria um dos mimos que a empresária deu para ele. Um Porsche no valor de 2 milhões de reais, me informou aqui o Flávio, nosso editor do Balanço Geral. Uma relação de 4 anos. Para você que está chegando agora, empresária do setor industrial, muito dinheiro, milionária, multimilionária, arruma um namorado por um aplicativo. Nesse aplicativo, começa ali a relação dos dois. E depois de 4 anos, o Vitor acaba morto com um tiro no coração. Agora vivia bem, né? Que tanto também ele tomava... O cara trabalhava de segurança num restaurante. Então tinha uma vida mais modesta. De repente conhece alguém que paga aluguel de uma casa de 34 mil reais para ele, ganha um Porsche, devia ganhar uma pensão também para se manter, né? E será que ele queria mais? Queria mais? Queria mais? Queria o quê? O patrimônio da empresária, será? Doutora Márcia acha que tem muito mais por trás desse crime? Com certeza deve ter. E o Balanço Geral, em breve, traz novos capítulos dessa história para você.